reconciliação, uma noite de adoração, uma noite de louvor ao nosso Deus. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo dia de hoje. Quero já me justificar aqui a ausência da minha esposa, que hoje naquele temporal ela em Israel. Aí ela agora de noite já não estava muito bem, dor de cabeça, e pediu perdão e mandou um abraço para a igreja, porque preferiu ficar em casa. Israel também pegou aquela chuva, já estava tossindo já há algum tempo, então se resguardou um pouco. Eu espero que os irmãos compreendam e estejam orando por nós. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus na noite de hoje, culto da vitória. Mas eu quero ler um salmo bastante conhecido. Queria que os irmãos acompanhassem a leitura, que é o salmo de número 51. Salmos 51. Salmos 51. Bastante conhecido, a passagem a que se refere. Vamos ler esse texto. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Amém? Salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Podeis assentar, vamos orar mais uma vez. Senhor, esta é uma noite em que o Senhor separou para nossas vidas, e eu te peço, Deus, que nós estejamos prontos a ouvir a Tua palavra, a Tua voz, que possamos entender algo mais,
segundo a leitura que foi feita, Pai, que já nos é suficiente, Pai, como alimento. Mas nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, clamar a Tua misericórdia nesta noite, para que possamos, ó Deus, ser mudados por esta palavra. Senhor, que a nossa vida não permaneça mais a mesma, a partir, ó Deus, daquilo que o Senhor traz. Revela-nos, ó Deus, porque todos nós precisamos que o Senhor fale conosco. Ao Teu nome dai glória nesta noite, Pai. Resgata, Senhor, para a glória do Teu nome, as vidas. Transforma, porque só o Senhor é digno, e só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, só o Senhor pode fazer maravilhas no meio do Teu povo. Por isso nós Te louvamos, Pai. Por isso entoamos louvores aqui, por isso Te agradecemos, porque só a Ti pertence. E Te pedimos, Deus, fala, confirma a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Texto bastante conhecido, e a gente sabe a origem dele. Davi havia sido repreendido pelo profeta Natã por causa dos seus pecados. E quando repreendido, Davi demonstra algo muito profundo nesse salmo. Algo que não é visto muitas vezes. Pelo menos eu tenho grande dificuldade em viver essa realidade, mas confesso aos irmãos que este foi um salmo que esta semana me salvou. Nas lutas que nós vivemos, nas dificuldades que nós passamos, por vezes nós não entendemos a profundidade deste amor de Deus e a gente se confunde em algo que para mim ficou mais claro, um pouco mais claro, ainda que é cheio de nuances e cheio de fulgor às vezes, mas algo ficou um pouco mais claro neste momento. Foi a justiça de Deus operada através desta palavra. Por vezes a gente se alegra em falar que Jesus transformou a nossa vida, Ele me salvou, Ele me curou, Ele me tirou de onde eu estava, e tudo isso é uma verdade, eu creio que Deus mudou realmente as nossas vidas. Mas pensando na vida de Davi, pensando neste homem como um homem de Deus, e a palavra diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, eu imagino o que seria para nós, como homens e mulheres de Deus, viver a situação do pecado. O que seria de nós? Quando nós vivemos essa realidade, por vezes a gente chora, estremece, se prostra e vai fazer uma série de tentativas de buscar o Senhor para que Ele se agrade de nós novamente. Eu quero conversar com os irmãos, quero tratar com os irmãos nesta noite sobre a justiça de Deus, a partir desse texto. Porque compreendo que Davi tinha uma compreensão tão profunda dela, que este homem, ainda que nós ouvimos disso, em tempo muito breve atrás, um pouco tempo atrás, nós ouvimos isso, da parte do nosso pastor. Eu gostaria de tratar um pouco mais sobre esta justiça, que opera ainda hoje, e mais profundamente hoje, em nossas vidas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente olha para o pecado de Davi, e a gente fala assim, mas Davi pecou. Davi teve consequências, óbvio, ele tem consequências. Todo pecado tem consequência. E é nessa hora que a gente fica mais abismado, porque a gente pensa que a consequência
do pecado, a consequência do pecado é a morte. Deixa eu te dizer uma coisa, a consequência do pecado não é a morte. Sabe por que a gente pensa isso? Porque tem um texto bíblico que diz que o salário do pecado é a morte. Salário não é consequência. Salário é dívida. Você trabalha para alguém e esta pessoa toma uma dívida para com você e tem que te pagar. Não é consequência. Consequência é quando você faz algo. Já viram aquela brincadeira de dominó? Que o pessoal bota um monte de pedrinha, que chamam até de efeito dominó. Derruba uma e vai. Como um cai no outro, e vai caindo, e vai batendo, consequência, ela vai batendo e vai derrubando as pedras. Isso é consequência. A primeira pedra não fez nada para derrubar. Ela não teve um trabalho para pagar a outra. A consequência não é uma dívida. Consequência é aquilo que se desenrola a partir do que fazemos. E o salário do pecado é a morte. Por isso todos nós temos uma condenação no corpo, e todos aqueles que não passarem pelo arrebatamento, se o Senhor não voltar em breves dias, que eu espero, todos nós passaremos pela morte. Este é o salário. O nosso corpo se corrompe e nós morremos. Mas isso, às vezes se confunde pensando assim, é Deus agindo com justiça. A justiça de Deus, ela não opera isso. Isso não é a justiça de Deus. A justiça de Deus é algo tão mais profundo, e Davi revela isso. A justiça de Deus é algo que movimenta o íntimo deste homem. Porque ele sabe, em primeiro lugar, com quem ele está falando. Ele sabe quem é Deus. Ele não tem dificuldade em perceber, presta atenção, quando Davi se arrepende. Quando Davi ouve aquela parábola de Natã, e Natã denuncia, este homem é tu, que matou a ovelha do servo alheio. Presta atenção, Davi tem consequências de pecado. Tá? Tem consequência das situações. O salário dele seria a morte. Mas qual foi a palavra que Deus deu através do profeta assim que ele fala, pequei contra o Senhor? Natã diz, não morrerás. A dívida foi paga. Deus operou justiça. Por isso Davi vai compor este salmo. E ele vai se voltar para Deus e ele vai dizer para Deus, tem misericórdia de mim. Eu creio, Senhor, no Senhor. Olha para mim e vive. E põe o teu coração nas minhas misérias. Misericórdia. Misericórdia é isso, é pôr o coração na miséria do outro. E ele diz, tem misericórdia de mim. Pega o teu coração, Senhor, e põe nas minhas misérias. Perceba o que eu vivo. Perceba o quanto eu estou, como eu estou. Segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. E contra ti somente eu pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Preste atenção, Davi, ele não olha para um Deus
que ele fica com medo de dizer assim, ai, meu Deus, agora o Senhor vai me castigar, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo, se eu tropeçar no meio da rua, é Deus cumprindo a sua justiça sobre a minha vida. Ele conhece o Deus que ele serve. Ele sabe, Senhor, me vê, me visita. Olha o estado que eu estou. Eu sei que se o Senhor me condenar, não há injustiça no Senhor. Mas eu conheço o Senhor. Por isso eu posso clamar, porque eu sei que o Senhor é benigno. O Senhor não é um Deus malvado, como os deuses que existiam naquela época. Deuses que eram condenatórios. Pessoas morriam por causa dos seus pecados contra aqueles deuses, sem aplicação nenhuma de justiça. E Deus sempre agiu com justiça. Sabe por quê? Porque justiça é característica dele. Ele não precisa agir com dureza para ser justo e nem com frouxidão. Ele não precisa, porque ele pode dar tudo na justa medida. Mas a medida de Deus, irmãos, Deus olha para nós, ele sabe que somos pó. Você imagina se Deus fosse agir com essa justiça que a gente pensa que é justiça? A justiça de Deus não se opera dessa forma, e Davi conhecia isso. Por isso ele vai clamar a Deus por sua intimidade com ele. Lembra quando você está passando por aquela prova, quando você sente uma grande dificuldade, quando você sabe que pecou? Aí você dobra o teu joelho e fala, Senhor, me visita, porque eu, hoje, mais do que nunca, preciso do Senhor. É o que Davi está fazendo. Ao contrário de muitos de nós, a palavra do Senhor diz que Deus não está com as mãos encolhidas e o ouvido não está gravado para as nossas petições, a mão não está encolhida para nos resgatar, mas são as nossas iniquidades que fazem diferença, distanciamento entre nós e o nosso Deus, não entre Deus e nós. Então a justiça de Deus neste homem conhecia tanto este Deus, e conhecia tanto a justiça dele, que ele é capaz de dizer, Senhor, eu sou pecador, mas é diante do Senhor, é perto do Senhor que eu quero ficar. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus benigno que nos salvou. Sabe o que acontece, irmãos? Por vezes a gente pensa que eu pequei. Agora, eu sei que a gente tem normas, eu sei que a gente tem caminhos a seguir, eu sei que tudo isso acontece. Mas posso te dizer uma coisa? Se nós nos arrependermos com verdade, chegar diante de Deus, é diante dele. Presta atenção, não estou falando na igreja, não. Não estou falando neste templo, não. Estou falando diante dele. Ele nos recebe. Por vezes, nós somos tão justos que a gente acha que Deus não vai receber porque é um pecador. Isso é farisaísmo. Eu não sou fariseu, você não é fariseu. Você é salvo por uma justiça que Deus operou, uma justiça que salvou você enquanto você e eu éramos inimigos de Deus. Está lá em Romanos capítulo 5. Ele nos amou e nos resgatou enquanto éramos inimigos. Se fosse pela minha justiça, o meu inimigo, acontece o que com ele? Morre. Porque essa seria a minha justiça. Mas a justiça de Deus não opera dessa forma. A justiça de Deus, ela é tratada de uma forma tão profunda, o espírito da lei é algo tão tremendo, que ele resgata o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele resgata o pecador.
Sabe o que é isso, irmão? Justiça. Justiça naquilo que a gente fala assim, ih, o irmão pegou. Agora tem que tirar tudo dele. Que história é essa? Na hora que a gente peca, chega para Deus, Ele nos dá. Por que agora o irmão pegou, a gente tem que tirar? Não estou dizendo não disciplinar, porque a Bíblia diz que tem que disciplinar, para que não haja ordem, haja decência no meio da igreja. Disciplina é disciplina. Mas ele está dizendo que a gente tem uma justiça que opera sobre nós, que é algo muito superior a tudo aquilo que a gente possa chamar de justiça. Vamos continuar o texto que vocês vão entender um pouco mais, assim como eu também estou entendendo um pouco mais. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele diz em iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Essa palavra aqui, às vezes, a gente traduz ela mal. Porque iniquidade é o oposto de equidade. Equidade é um equilíbrio, é uma boa porção, uma porção medida entre duas pessoas, algo que é bem dividido, é justiça. Quando ele fala em iniquidade, ele está dizendo em injustiça eu fui concebido. A palavra iniquidade ela tem uma tendência a trabalhar com injustiça. E como injustiça, ele está tratando de quê? De algo contrário ao que Deus opera. Então ele está dizendo, olha, em iniquidade eu fui formado. Tá? Em iniquidade eu fui formado. E em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, desde o ventre, eu nunca tive em mim nada que me fizesse justo diante do Senhor. Porque eu sei que o Senhor ama a verdade, mas aonde? No seu exterior, quando você bota uma roupa direitinho, quando você anda bonitinho, quando você faz tudo para que todo mundo veja que você está certinho. Amas a verdade no íntimo. Por isso que por vezes a gente olha pessoas que passam por grandes provas. E você diz assim, não é possível. Jó passou por uma prova. Não vou nem usar um exemplo, vou usar um exemplo bíblico. Jó passou por que prova? Por tudo o que a gente não queria passar. Como exemplo. E quando chega lá no final, Jó já tinha esbravejado até com Deus, já tinha falado com Deus, reclamado, amaldiçoado o dia em que nasceu. E aí, os amigos de Jó, que já tinham feito também, tinham falado, não, você está em pecado, não é possível, está passando por essa luta toda, é pecado. Isso, o nome disso é injustiça, é iniquidade. E esses homens falaram isso, e Jó continuava firme. E aí Deus dá uma declaração sobre Jó, mais bonita do que aquela lá do início. No início Deus fala assim, viste meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal? Falou isso para Satanás. Mas para os amigos de Jó, ele diz assim, olha, vai lá e pede para que ele ore por vocês. Porque vocês não falaram retamente como meu servo Jó. No íntimo de Jó tinha verdade. O que ele falava não era algo que ele estava inventando, algo que ele estava pesando sobre outro, algo que ele estava desvirtuando. Não havia injustiça. Ele podia esbravejar e dizer, o meu dia do nascimento não presta, tem que apagar ele da história. Mas ele estava no sofrimento e aquilo era a verdade que estava dentro do coração dele. Era o que ele sentia, mas ele não colocou a culpa em Deus. Por vezes a gente chega para alguém que é uma imagem e semelhança de Deus e consegue jogar toda a culpa do mundo sobre essa pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o dia que você veio à frente confessando os teus pecados ao Senhor,
Você pensa que alguém colocou a culpa do pecado sobre você naquele dia? Muito pelo contrário, foi naquele dia em que Jesus tirou toda a culpa e pôs sobre ele no Calvário. Deus tirou de sobre nós aquilo que nos condenava. Isso é justiça. Sabe por quê? Porque ele não depende do que eu e você fazemos. Porque se ele dependesse, ele não era Deus em primeiro lugar. Ele ia depender de algo. Em segundo lugar, ele jamais poderia nos salvar. Porque somos pecadores. E nós fazemos com que alguém tenha uma dívida e que precisa nos pagar. E o salário do pecado é a morte. É uma dívida. Então, quando a gente olha esse texto, a gente percebe que ele vai falar com Deus, porque ele conhece quem é Deus e sabe o que Deus pode fazer. Mas ele vai mais profundo e ele vai dizer assim: purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Quem aqui conhece bucha? Bucha. Aquelas buchas da antiga que o pessoal pegava numa vara grande assim, bucha, para tomar banho. Os mais novos, às vezes, não conhecem. Desculpa os mais novos, porque tem gente que não é tão mais velha assim não, mas é porque aqui já não existe tanto, mas existia mais. Esponja. Hã? Vende ainda, né? Eu não sei. Eu sei que tinha um pé de bucha lá no Jardim Primavera, no lugar que eu trabalhei. Bucha. Aí o pessoal hoje compra esponja, espuma, luvinha para botar na mão para lavar o corpo, né? Não é luvinha não. Ele fala assim, pega uma bucha e lava. O sopo é mais duro do que a bucha. Ele está dizendo assim, raspa. É um negócio que parece uma pedra pome, parece é um troço que se pegar arranha mesmo. Ele está dizendo, purifica-me com sopo. É para raspar de mim. Eu estou cheio dessa sujeira. Ele sabe o que ele está falando com Deus. Ele está falando com Deus algo que talvez outras pessoas não soubessem, mas ele sabe. E ele sabe que ele pode falar com esse Deus, porque este Deus é um Deus de benignidade, de justiça. Não a justiça de homem, mas a justiça dele. E ele vai continuar dizendo, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele sabe que Deus, só a presença dele, nos quebraria completamente, por causa da santidade dele. Mas ele está falando, eu quero ouvir o júbilo e o louvor que só pertence ao Senhor. Eu prefiro estar quebrado na tua presença do que em qualquer outro lugar. É melhor um dia na tua casa do que em outra parte 1000. Não interessa. De que adianta viver 1000 dias fora da presença do Senhor? Ele vai dizer, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas injustiças, iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Tenta entender. Para a linguagem do Antigo Testamento, quando fala coração, você pode interpretar como alma, como centro das emoções, como vida. E ele vai pedir, Senhor, eu te peço, cria em mim um coração, uma alma, uma vida pura e renova em mim um espírito reto, um espírito justo. Quando a palavra retidão se mostra um caminho reto. Que caminho reto é esse? É aquele caminho que você não tem uma esquina onde possa esconder alguma coisa. A palavra retidão é a mesma palavra que vai trazer o sentido de justiça.
Você vê o Salmo, ele vai dizer assim: guia-me pelas veredas da justiça. Em algumas traduções mais modernas diz assim: guia-me por veredas retas. Porque um pastor, quando pastoreia, quando ele olha, ele está levando o rebanho, ele vê todas as ovelhas nas curvas, ele perde a visão das ovelhas. Guia-me por veredas de justiça. Então ele está pedindo para que Deus coloque ele na justiça dele, para que ele esteja debaixo dos olhos dele, para que não haja esconderijo, para que ele não possa se ocultar de Deus. Porque ele conhece a justiça de Deus, não é uma justiça que condena, é uma justiça que resgata, é uma justiça que transforma, é uma justiça que muda o ser, muda a vida, muda a alma. Preste atenção, quando o homem foi feito, aqui ele está dizendo isso, quando o homem foi feito, Deus formou do barro, do pó da terra, e fez aquele boneco, e disse, soprou-lhe o Espírito, o ar de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus foi ali, e quando tocou naquele barro, fez-se alma vivente. Davi está pedindo, dizendo assim: olha, Senhor, hoje eu sou barro, eu preciso de uma alma nova, eu preciso que renove em mim o teu espírito. Eu preciso que essa tua justiça, que me faz uma nova criatura, opere em mim. Eu preciso que o Senhor me salve. Porque quando o Senhor fizer isso, quando o Senhor tornar a dar a alegria da tua salvação, aleluia. Oh, glória. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Ele não diz que os pecadores serão condenados. Não, os pecadores a ti se converterão, porque eles saberão o caminho, eles verão que eu conheço, eu posso apontar o caminho, porque eles saberão, porque o Senhor fez isso em mim. Por isso os pecadores a ti se converterão, não se converterão a mim, não saberão de mim, eles saberão de ti, porque eles verão isso em mim. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Crimes de sangue. Todo mundo pensa que Davi foi condenado porque ele teve relações com Batseba. Ele foi condenado porque ele matou a ovelha que não era dele. Ele foi condenado pela morte de Urias. O pecado de Batseba, ele vai ter consequência. Aquela criança vai morrer. E Davi sofre, chora, e uma semana ele tenta ali, ele se debruça ali, ele vai jejuar, ele vai fazer de tudo, clamando, não por ele, mas pela vida da criança. Mas aquela criança morre. Mas a condenação que cai, o pecado de Davi, foi de ter matado Urias, a ovelha do vizinho, a ovelha do outro. Era a ilustração de Natan. Natan não diz assim: olha, tinha um homem que tinha uma ovelhinha só. Não está falando de Batseba, ele está falando de Urias. Que aquela ovelha que foi morta. E aí ele vai dizer: livra-me então dos crimes de sangue. Ele não diz assim: não, livra-me dos pecados sexuais. Não estou falando que ele não pediu perdão. Ele está dizendo que ele sabia o pecado dele, ele sabia por que estava sofrendo aquilo, por que ele tinha sido repreendido. Por vezes a gente quer ser tão justo que a gente aponta para o outro e condena um monte de coisa, menos aquilo que a pessoa precisa ser mudada. Porque a gente não consegue reconhecer. Davi reconhecia. Ele sabia exatamente o que ele tinha feito. Ele podia dizer: olha, o meu pecado está diante de mim todo dia.
Sabe o que isso me diz? É que às vezes a gente vem para a casa do Senhor e fala com Deus, e louva, e adora, e faz um montão de coisas, mas a gente é incapaz de dizer para Deus: Senhor, esse pecado que eu tenho vivido, ele está diante de mim todo dia. Eu quero lhe confessar este pecado. Soberano da minha alma. Sabe por que eu quero confessar? Porque o Senhor é um Deus de justiça. Aleluia. E seria injustiça minha, conhecendo o Senhor, não te confessar isso. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará teu louvor. Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleites em holocausto. Preste atenção. Davi está vivendo um tempo em que nós podemos até comparar com os dias de hoje. Infelizmente, tem muita gente que vive, desculpa, eu vou usar o termo, pastor, vive fazendo jejum. Eu não sou contra jejum. Eu sei para que serve jejum. Eu creio que o crente de verdade precisa fazer. Tá? Preste atenção no que eu vou dizer. Mas tem gente que faz isso dessa forma aqui, olha. Porque tu não te comprases em sacrifício. Ele está falando de um tempo em que ele não sabia. Ele sabia que viria um Redentor. Ele sabia porque tinha uma promessa. Ele sabia porque o Espírito falava com ele. Mas preste atenção. Nós vivemos algo que já sabemos do passado. Esse homem isso ainda seria futuro. É da descendência de Davi que viria o Salvador. E este homem diz assim: tu não te deleitas em sacrifício. Naquele tempo, como é que você fazia para pedir perdão pelo pecado? Levava um animal para ser morto no templo. Na época de Davi não tinha o templo ainda, porque quem construiu o templo é Salomão. Ele ainda está naquela tendazinha montada em Jerusalém, uma barraquinha, parecia uma barraca que só ficava com um véu fininho em volta e todos tinham acesso à visão da arca de Deus. Mas tinha um culto prestado 24 horas por dia. Nessa época de Davi, depois com seu filho Salomão, foi um culto contínuo, 24 horas por dia, por 40 anos. Às vezes a gente chega aqui e fica com raiva querendo ir embora. Esse homem sabia o que era sacrifício, sabia o que era oferecer um animal, ele sabia. Ele trouxe a arca, quando ele trouxe, que ele viu que houve pecado, ele mandou fazer um sacrifício a cada 7 passos. Mas ele sabia o que era para Deus e o que não era. Ele diz assim: olha, porque não te comprases em sacrifício. Ele sabe o que dá prazer ou não a Deus. Não é o sacrifício em si, é Ele. Ele não se compra, e senão eu os daria, porque é fácil. É fácil pegar um bicho lá, matar, pronto, acabou. Sacrificou, é fácil. Não requer de mim nada, mudança nenhuma aqui dentro. Mas ele não está dizendo isso. Ele fala: olha, tu não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. É fácil para mim fazer isso, porque eu sei o que é. E tu não te deleitas em holocausto. Eu sei o que é um sacrifício para o Senhor. Sacrifício para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Eu te conheço, eu sei que o Senhor não se preocupa com o que a gente faz de prática. O Senhor quer saber se eu chego daquele jeito, se sou eu que morro ali naquele lugar, se sou eu que realmente estou quebrado e contrito e dependente do Senhor. Em Jesus isso passa a se cumprir em nós, mas por vezes nós fazemos sacrifícios de tolo. Deus não se agrada de sacrifício de tolo, porque às vezes a gente não quer saber o que Deus quer, a gente quer fazer algo para impressionar Deus. Davi sabia que não precisava impressionar Deus, porque Deus não se impressiona conosco.
Mas se tem um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, não. Esse texto aqui no original é mais ou menos assim: um coração quebrantado e contrito, Deus não consegue se afastar dele. Porque ele vê que aquele coração precisa que ele opere a sua justiça para restaurar a imagem e semelhança do Senhor. Meus irmãos, justiça de Deus. Eu separei alguns textos que falam sobre justiça de Deus. Queria compartilhar com os irmãos. Até porque Jesus, quando falou conosco, tem muita gente errando ainda. Graças a Deus, a gente vê menos em alguns lugares e mais em outros, mas a Bíblia diz assim em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Só isso. E a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus. O que é reino de Deus? Alguém sabe o que é reino de Deus? Sabe o que é reino de Deus? Quem sabe o que é reino de Deus? Uma criança de 7 anos respondeu essa. Um monte de teólogos junto. O que é reino de Deus? Aí a menina vira e fala assim: ué, é onde Deus reina. Esse é o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar que você seja um lugar onde Deus reina. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é você, é que você seja alguém que Deus realmente reina. Mas não é só isso. Porque você pode fazer isso mecanicamente. Você precisa que também tenha a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não é quando Deus julga, é quando Deus salva. É estranho falar isso. Porque a justiça de Deus, a gente pensa assim, justiça, quando Deus julga. Lá no trono, a gente vai ter mais de um juízo. Porque o juízo condenatório se dá aqui. Então ele lá só vai declarar: olha, bendito de meu Pai, apartai-vos de mim, malditos. Por quê? Porque durante o que vivemos aqui, se morremos em Cristo, é bendito de meu Pai. Só que depois tem um outro juízo, que é para os galardões das obras, quando se abre o livro das obras. Mas isso é economia de Deus, isso é vontade de Deus. Para mim não importa. Contanto que eu esteja do lado dos benditos. E para ser bendito de meu Pai, preciso que a justiça de Deus opere na minha vida. Não para que eu enfatize o que é o pecado, mas para que eu saiba e que saibam o que é a justiça de Deus. Isso é algo que tem que ter prioridade na minha vida. Abre em Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. A partir do versículo 16, diz assim, é um parágrafo, então a ideia está toda contida nesse texto. Diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Justiça de Deus é quando eu percebo que o Evangelho de Cristo
chegou até a minha vida. E o que é o Evangelho? Qual é a boa nova de Deus para mim? Eu sou um pecador, mas Deus tem salvação. Eu não mereço, mas Ele tem graça. Eu não preciso fazer grandes obras, eu preciso fazê-las para a glória de Deus, porque Ele já fez por mim, não para alcançar o que Ele tem. Porque a salvação é pela graça. Mas você tem que fazer, irmão, se você tem que fazer, não é pela graça. Então você tem que levantar a mão, se você tem que fazer, não é pela graça. Entenda o seguinte, a salvação que é apresentada, ela só é apresentada a você porque Ele preparou. Ainda que Ele possa dizer assim, não, eu te ofereço, quer ou não quer, você decide se quer ou não quer, mas a salvação, você não fez isso por ela. Levantar a mão não pode nem dizer que é alguma coisa. Porque o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Justiça de Deus. Uma justiça que não é condenatória, é salvadora. E a gente vive criando regras e mais regras, e aí não conhece, Davi conhecia isso. Davi no tempo da lei conhecia, dizia, o Senhor não te comprazes de sacrifício, senão eu os daria. O camarada mandou fazer sacrifício durante aquela caminhada inteira. Mas não, sabe o que ele fez? Eu quero honrar a meu Deus, o meu coração está quebrantado, eu vou dançar aqui, eu vou me expor aqui, porque é para Ele que eu faço isso, e eles, e todos saberão quem é o meu Deus. E a justiça se opera em nós, e vem a nós e nos salva. E se descobre a justiça de Deus, de quê? De fé em fé. Hoje você aprende algo, aí fica por isso não. Você tem que ampliar o seu conhecimento da justiça, porque ela vai te moldando e mudando você o tempo todo. Quando Deus faz, a gente às vezes fala de algumas coisas, mas o Evangelho ele não trata de um pedacinho de você e outro pedacinho. Por isso Deus não quer teu coração, Ele quer você. Ele quer a mim. Porque se Ele quisesse só um pedacinho, Ele podia tratar só de um pedacinho. Mas Deus quer a gente por inteiro, e quer que a gente cresça por inteiro, e quer que a gente se desenvolva por inteiro, e quer que a gente alcance aquilo que Ele preparou, para que nós alcancemos a plenitude. Plenitude não é pedacinho, plenitude é o inteiro. Homem íntegro, inteiro, todo ele é daquele jeito. Justiça de Deus, que pega a maldição do pecado e desfaz na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos chegar diante de Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios 5:21. Eu só sou feito justiça de Deus quando Jesus me alcança e Ele se fez pecado por mim. Eu deixo que Ele mude a minha vida. Eu não estou dizendo que a pessoa peca e não pode pecar de novo. Pode. Davi pecou uma vez só na vida? Não. Mas ele conhecia um Deus que era tão benigno e misericordioso que ele podia buscá-lo em todo o tempo. Isso ia mudando a vida dele, como muda a nossa. Isso é justiça de Deus. Que sabe que a gente vive um tempo e que a gente precisa desse tempo e que a gente desenvolve nesse tempo para a gente alcançar o que Ele quis que nós fôssemos. A imagem do seu Filho. Isto é
a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Quando a gente olha para um pecador aí fora, a gente fala assim, não, tem diferença. Tem não. Diferença não é minha, a diferença é a justiça de Deus, que quer operar naquela vida como já operou na minha. Davi vai dizer, volta ao texto de Davi que vai dizer, e saberão, e conhecerão a ti, e se converterão a ti. Justiça de Deus. Meus irmãos, te pergunto, nós louvamos o nome do Senhor nessa noite, nós engrandecemos ao nome do Senhor nessa noite, nós dedicamos aquilo que entendemos que precisamos dedicar para a glória do Senhor nesta noite. Eu te pergunto, nessa noite, você reconhece a justiça de Deus na tua vida? Você reconhece? Se você reconhece, fique em pé e vamos adorar ao Senhor. Vamos louvá-lo pelo que Ele fez por nós. Senhor nosso Deus, bendito é o Teu nome, Pai. Deus zeloso, Deus maravilhoso, Deus que não se deixa iludir pelas nossas palavras, ó Pai, mas eu quero te pedir nesta noite que o Senhor receba o louvor do Teu povo e que esta palavra, Pai, possa também, sendo aplicada em nossos corações, ó Pai, transformar a nossa vida de fé em fé, para a glória, honra e louvor do Teu nome, porque foi esta a Tua justiça que o Senhor operou em nós. Não o que nós merecíamos, mas o que o Senhor tinha preparado. Não o que nós buscamos, mas aquilo que o Senhor preparou para nós. Porque a Tua palavra também diz isso, Senhor. Que o Senhor bem sabe os pensamentos que tem de nós. Que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E o fim que desejamos, Pai, é retornar a Ti. É estar junto contigo. É adorar ao Senhor em plenitude. É ter o Senhor verdadeiramente, Pai, como único Deus, e verdadeiramente, Senhor, louvar-te, engrandecer-te e adorar-te, porque o Senhor é digno. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo tratado que o Senhor tem feito conosco. Quero te pedir, Pai, que o Senhor continue usando o Teu servo, pastor dessa casa, a nos instruir, ó Deus. E que o Senhor possa nos abençoar ainda mais, Pai, mudando as nossas vidas, mudando, Senhor, aquilo que temos, para que sejamos em Ti, como diz a Tua palavra, nova criatura, e possamos, ó Deus, ser, como também diz a Tua palavra, a justiça do Senhor, para que saibam o que o Senhor fez, quem o Senhor é. Muito obrigado, Deus, nesta noite eu te louvo e te bendigo por tudo. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.